galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Personagens de Santa Bárbara do Oeste. Homens, mulheres que fizeram, que fazem, que farão Santa Bárbara do Oeste continuar essa cidade abençoada. Hoje, o nosso entrevistado é o André. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Eliel? Muito obrigado por estar aqui, viu? Opa, eu que agradeço a oportunidade. Olha que voz, hein? Nós vamos hoje conversar com o André, que com certeza vai trazer para nós uma Santa Bárbara do Oeste que muitos só vão ouvir falar. Uma cidade que nós, de forma nostálgica, saudosista, com certeza a gente se recorda com muito amor. André, você é barbarense, nascido aqui? Barbarense, nascido e criado em Santa Bárbara, né? Já estou aí com meus 47 anos, estou partindo para os 48. Graças a Deus, tenho orgulho de falar que sou barbarense nato. Que bênção, nasceu em qual bairro? Eu nasci ali na rua São José, Vila Santana, e vivi ali muito pouco tempo, né, quando eu era criança, porque logo depois a minha mãe, meu pai, né, a gente se mudou ali para o Jardim Ipiranga, divisa ali, Americana, Santa Bárbara, e depois a gente passeou por Santa Bárbara, sempre aqui dentro. Foi passando de bairro em bairro? Passando de bairro em bairro, até chegar onde eu estou agora, né, no centro. No centro. Vocês moraram também na colônia da usina? Ou não? Sim, não. A minha mãe, ela é nascida, né, e criada na usina Santa Bárbara. Você não chegou a morar lá? Não cheguei a morar lá, porque, falar em colônia, a minha mãe é nascida e criada, toda a família dela é nascida e criada na usina Santa Bárbara. Eu, em colônia, eu vivi muito tempo, quando criança, na Fazenda Cabriúva, que hoje não existe mais, né? Fazenda Cabriúva era perto do cemitério da Cabriúva? Perto do cemitério da Cabriúva, logo ali passando a ponte, a linha do trem, indo daqui para lá, à esquerda tinha a Fazenda Cabriúva. O que era a Fazenda Cabriúva? A Fazenda Cabriúva, ela pertencia à usina, não vou me recordar agora o nome da usina. Existia a colônia onde os trabalhadores cortadores de cana moravam, que a usina trazia pessoas ali para morar e trabalhar para a usina Santa Bárbara. E, na verdade, tinha a colônia, onde viviam os trabalhadores, tinha a casa lá do feitor, né, que tomava conta do pessoal ali. E antes de chegar nessa colônia, existiam umas casas da FEPASA. É onde, na verdade, eu morava, né? Era eu e mais tinha uma, duas, três, acho que tinham mais ou menos umas 5, 6 casas, que era onde eu vivi, a maior parte da minha infância foi ali. Mas vocês não tinham ninguém que trabalhava na FEPASA, né? Não. Essas casas, elas eram cedidas, mas nós tínhamos na época ainda as linhas férreas, né, que Sim. cortavam a nossa cidade. Sim. E tinha também moradores que trabalhavam na FEPASA? Sim, tinha. A usina, na verdade, ela contratava pessoas e cedia, né, casas para as pessoas que trabalhassem para a usina. Se não me falha a memória, era para a usina Furlan, nessa minha época, se não me falha a memória. E tinha essas casas da FEPASA que, na verdade, elas serviam muito tempo atrás, ela servia de moradores para quem trabalhava na FEPASA. Então, como naquele ano começou a FEPASA acho que a se desfazer, foi o início, né, que começou a parar, essas casas foram abandonadas. E como eu vim de uma família muito pobre e a gente não tinha condições de pagar aluguel na época, meu pai ficou sabendo que tinha essas casas e que não tinha problema nenhum em entrar e residir ali. Tanto que não tinha energia e a água era água de poço, que a FEPASA havia feito um poço, era onde a minha mãe, a família e as outras famílias que moravam nessas casas da FEPASA retiravam, consumiam a água desse poço. Caramba, então era tipo uma invasão ali que o pessoal Isso. tinha, só que a própria FEPASA não se envolvia com isso. Não se envolvia. Não tendo energia elétrica, o banho era frio. O banho era frio, ou de bacia. De bacia, esquentava a água. Era fogão ou era... Fogão a lenha. Fogão a lenha. Fogão a lenha. Fogão a lenha. Não era fogão a gás, é fogão a lenha. E ali próximo passava o trem. Passava o trem. Porque até hoje ainda tem a linha férrea em alguns pontos.
foram retirados, né? Inclusive, nós tivemos grandes conversas sobre isso em Santa Bárbara do Oeste, por conta das linhas férreas, podia ou não podia retirar os trilhos, né? Sim. Mas ali passava o trem. Passava os trens de carga, né? E as crianças, quando passavam o trem? A gente corria. Já tinha se acostumado ou corria atrás? Não, a gente corria atrás. Corria atrás. Inclusive tem um episódio que toda vez que eu me lembro da Fazenda Cabriúva, em relação ao trem, eu me lembro quando eu tinha de 5 para 6 anos, isso não me sai aqui da cabeça, tinha eu, minhas duas irmãs, a Eliana e a Elisete, que são gêmeas, e a minha irmã Elisângela. Então quando o trem passava, a gente queria ver, criança, 5, 6 anos. E teve um episódio uma vez que a gente estava brincando, a gente não sabia que o trem estava vindo. A minha mãe, a hora que ouviu, né, que o trem estava apitando, ela estava lavando roupa, entrou desesperada na frente do trem, isso juro, na frente do trem, e a gente estava um pouco mais na frente, ela correu na frente do trem, pegou a gente, só deu tempo dela jogar eu e minhas irmãs num barranco. Vocês estavam andando na linha do trem? Na frente do A trem? gente estava brincando na linha do trem. Ah, vocês não viram? Não, a gente não viu. A gente não tinha visto até esse instante o trem vindo. A minha mãe estava lavando roupa, quando ela percebeu que o trem estava vindo, ela se jogou praticamente na frente do trem. Por pouco ainda, graças a Deus, o trem também não atingiu ela, né? Caramba, que história, hein? Porque era uma época de crianças raízes lá. As brincadeiras eram na rua, jogava futebol onde dava. Era aquelas brincadeiras que realmente nós hoje temos saudades, porque até temos medo de deixar os nossos filhos de repente tão solto como outrora vocês eram que moravam nessas colônias, né? Eu nunca residi, sempre nasci em Santa Bárbara, mas primeiro em Parque Laria, que era um bairro que não tinha nem asfalto, mas depois vim aqui para Linópolis. E vocês estudavam aonde? Você estudou aonde? Então, por incrível que pareça, foi até por esse episódio da linha do trem, porque naquela época minha mãe tinha o meu irmão Anderson, já falecido, que era o mais velho, depois veio eu, a Eliana, a Elisete, que eram as gêmeas, era um pouquinho mais nova que eu, e tinha a Elisângela, também, que era um pouco mais nova que as gêmeas. Quantos irmãos? No total, minha mãe teve 16 filhos. Porque ela foi casada 2 vezes. Que bênção, 16 filhos. Então, foi por conta desse episódio, porque na Fazenda Cabriúva, na colônia, existia a escola rural, que era uma escola, eu acho que era não lembro se era estadual ou municipal, que era obrigado a ter para as crianças dos funcionários da usina. Então, como a gente residia, a garotada residia também na casa da FEPASA, a gente se matriculava lá. E eu com 6 anos, esse episódio foi de 5 para 6 anos, eu me lembro que a professora, meu irmão já estava estudando. A professora viu, porque ela acompanhou da janela esse episódio, e no outro dia ela pediu para minha mãe ir lá na escola. E falou, quantos anos o André tem, né? Falou, ele está com 6 anos. E naquela época a gente, ou hoje também, a primeira série é a partir de 7 anos. E ela falou, vou fazer o seguinte, para que ele não dê esse tipo de trabalho para a senhora, eu vou matricular ele. Falou, mas ele tem 6 anos. Não tem problema. Comecei a estudar com 6 anos, por causa disso. Na primeira série com 6 anos. Com 6 anos. Claro que aquele ano não valeu para mim, né? Porque a minha primeira série valeu a partir dos 7 anos mesmo. Fez 2 vezes a primeira série? 2 vezes. E aí você estudou até a 4ª série ali? Sim. E depois? Depois a gente se mudou para o São Joaquim. Eu ainda criança, eu estudei, aí eu fui na Baú. Bom, você lembra do São Joaquim daquela época? Tinha asfalto? Não tinha. Acho que não tinha nem tinha poucas casas. Não tinha nem o 31 de março. O 30 tinha o 31 antes. Não tinha ainda os trabalhadores. Os trabalhadores, não tinha o Ângelo Jubina também. Que ali são conjuntos habitacionais que foram construídos depois, né? Sim, o São Joaquim na época não tinha asfalto, não tinha essa infraestrutura que tem hoje. Eram poucas casas naquela época. Para você ter uma ideia, na rua que eu morava, que foi o primeiro endereço ali, foi na Rua Amparo. Nessa Rua Amparo existia 1, 2, acho que 3 casas.
Hoje você entra na Rua Amparo, de ponta a ponta, você não vê mais terreno vazio. Verdade. E o primeiro trabalho foi onde? Meu primeiro trabalho foi... Eu estava conversando em off com você, foi com o seu Luiz Rangel. Luiz Rangel. Luiz Rangel, acho que eu tinha, foi logo depois que eu, de 7 para 8 anos. O seu Luiz Rangel, ele tocava, ele tinha uns cavalos e gado. Ele morava ali no Jardim Patagim, na primeira rua para baixo do cemitério, já no início. Então eu peguei, fiquei sabendo que tinha um colega meu trabalhando lá, cuidava de cavalos, dos bois do seu Luiz Rangel, eu fui lá. Naquela época a gente trabalhava para ganhar um troquinho por dia, né? Uma gorjeta, na verdade. E foi o meu primeiro trabalho, que eu considero assim como o primeiro trabalho mesmo. Fazia o que lá? No que consistia o trabalho? Porque tinha casa do seu Luiz Rangel e o Jardim Patagim também não era tão grande quanto é hoje. Tinha poucas casas também naquela época. Então existia muito mato. E o seu Luiz Rangel, ele era proprietário de algumas cabeças de gado e ele tinha uns cavalos, né? Então a gente cuidava no meio da mata, a gente pastava com os gados e a gente ficava sempre no cavalo acompanhando e recolhia os gados atrás. Não tinha medo não? Criança, pô. Não, era gostoso. Não, era gostoso, Léo. Foi uma época que eu tenho saudades. Hoje em dia você não vê mais isso. Não tem, nem tem mais nem também, tem né? mais, nem tem mais. Assim, dentro do grande centro de cidade não tem mais. Né? E você, quando criança, tinha sonho de repente, porque as crianças naquela época queriam ser encanador, eletricista. Como passava isso na mente? Porque das famílias simples, como é o teu caso, às vezes as pessoas elas fazem aquilo que é possível. Sim. Mas tem criança que desde cedo já quer estar na televisão, quer estar no rádio. Como foi a tua história sobre isso? Olha, deixa eu tentar pescar aqui, porque logo depois do Luiz Rangel eu fui trabalhar também no supermercado SESI, que hoje é o atual Balan. Trabalhei lá de empacotador, também através de gorjetas, não tinha vínculo empregatício com o supermercado. É interessante isso, né? O mercado deixava você ficar lá. Sim. Se ninguém desse gorjeta, você não ganhava nada. Sim, não. Ninguém no final do dia tinha alguém pra falar assim, tá aqui, eu tô aqui R$50, né? Na verdade nem era reais, né? Era cruzeiro, né? Cruzado Novos, sei lá como que era a moeda da época. Então, era dessa maneira. A gente trabalhava, era eu e mais um... E pedia a gorjeta no final? Ou... Não, a gente não pedia. A gente dependia. Eu trabalhava no caixa, empacotando. Então, naquela época, muitas senhoras distintas, né? Iam fazer compras no supermercado SESI e a gente... empacotava tudo certo, colocava dentro do carrinho e levava até a residência dela, que era das proximidades. Aí que a gente ganhava a gorjeta. Ou então, quem passava pelo caixa, a gente empacotava, vez ou outra dava ali uma moedinha, uns 20 centavos. Era assim que a gente ganhava no supermercado. E depois do SESI, aí eu fui trabalhar próximo ali também do supermercado SESI, existia um lava-jato, onde é uma drogaria hoje, bem de esquina, entrando ali para ir pro terminal. Existia ali um lava-jato e eu ia trabalhar também nesse lava-jato a troco também de gorjeta. De gorjeta. Trabalhei um tempo ali também, depois fui ser engraxate, também a troco de gorjeta. Existia o clube dos engraxates. Tinha o clube? Tinha. Onde era o clube dos engraxates? Era em frente ao terminal. Tô lembrando disso. Existia aquele Rapaz, clube... que memória antiga. Onde hoje é o terminal, uma época tinha ali, o pessoal fazia de refeitório, né? Sim, tinha o terminal, aí logo assim na frente, onde tem ali agora, que é a biblioteca, Sim. Ali tinha a casa do pessoal que trabalhava para a empresa e do lado existia o Clube dos Engraxates. Verdade. Era onde contratava a gente para sair para o centro, engraxar. Como que é? Eles davam a caixa? Eles davam a caixa, a gente... A graxa? Não, a graxa a gente comprava. Bom, pelo menos que é o que eu me lembro. Eles davam a caixa, a gente comprava eles davam a caixa, a gente comprava a graxa e o paninho. A gente levava o paninho para dar aquele... E como que eles recebiam? Eles ganhavam o quê? Era tipo uma comissão. Eles alugavam a caixa? Isso. Por exemplo, eles
passava a caixa pra gente. No final do dia, né, a gente moleque, ia lá, engraxava, fazia um dinheirinho no dia e chegava no clube de engraxate, porque era um clube que também dependia disso. Então a gente dividia. Então, eu não lembro qual que era a porcentagem, mas a gente dividia. Porque a caixa, ela não devia ser tão cara e dava pra fazer de madeira, né? E era de madeira. Era de madeira. Não tinha outro. Não tinha outro material. Quer dizer, você fazia a caixa e você ia fazer dinheiro só pra você. Por que você participava do clube? Qual que era a vantagem de participar do clube de engraxate? Mas você sabe que você sabe que você não fez entendi. uma boa pergunta. Até hoje eu não entendi o porquê existia o clube dos engraxados. E qual era a vantagem? Era apenas uma caixa. Tinha 50% de desconto na farmácia depois? Então, rapaz, claro que também existia aquelas molecadas que eram, acho que, mais espertas do que, entre aspas, a gente que participava do clube, que comprava a sua própria caixa, comprava o seu próprio material e não participava do clube, né? Tanto que naquela época, no centro de Santa Bárbara, você via engraxate pra lá, engraxate pra cá. E o pessoal sempre andava olhando pro sapato. E perguntava, posso, né, engraxar aqui? Posso engraxar o sapato do senhor? E aí sentava, colocava o pé na caixa. A caixa era triangular, né? Triangular. Ou quadrada? Era triangular. Por que ela era triangular? Também não sei. Também não sei. Também não sei. São perguntas que... Vão ficar sem respostas, pelo menos da minha parte. Com certeza que eu vou explicar. Olha, formato de sapato. Sabe, produção, por que caixa de engraxate? Ah, boa. Pode ser. A produção nos ajudou aqui. Pode ser. O seguinte, se a caixa do engraxate fosse quadrada, a hora que você colocava o pé e fosse o paninho... Dá um brilho no sapato, poderia machucar o braço. Né? Boa. Por isso que eu acho que existia, né, era daquele formato. Aí colocava um pouquinho de graxa em cada ponto e... Dava aquele brilho e recebia o troco. E era interessante que nós não tínhamos aqueles conceitos de isso é uma humilhação, o trabalho que está sendo feito é uma exploração infantil. Claro que tinha exploração infantil. Claro que nós tínhamos a falta de cuidado com as crianças. Sim. Mas nós estamos vivendo uma época que nós também formávamos crianças com valores que hoje às vezes não se tem. Para ganhar o próprio dinheiro com 14, 15 anos e depois gastar esse dinheiro, você sabia quanto custava para ganhar. E você dava valor na hora de gastar, não é? Acho que chegava em casa e dava dinheiro pra mãe ainda, né? Chegava em casa, passava todo o dinheiro pro meu pai ou pra minha mãe. Não ficava pra você? Não ficava. Comprava, naquela época, na minha época de criança, a gente... não é o que acontece hoje, mas naquela época... M&M's, né? As crianças queriam um troquinho pra ir no armazém, comprar uma bala, um doce. Era o que eu, pelo menos, fazia na época. E não tinha... não era tão diversificado o doce. Não é que você chega, por exemplo, tinha M&M's, barra de chocolate, não, era geleia, era doce de batata doce, doce de abóbora. Sim. Teta de nega, era bom, hein? Teta de nega. Eita, professor, era bom, hein? Você sabe que eu me lembro que uma vez eu fiquei com tanta vontade de comer um chocolate da época e eu já trabalhava, ganhava esses troquinhos, né? Que era o charge. Isso aí já era... Existe até hoje. Eu me lembro que, às vezes, para você ver que o que eu fazia às vezes por dia, eu passava para minha mãe ou para o meu pai e às vezes não sobrava aquele valor que para comprar aquele charge, dava para comprar no máximo uma paçoca. Para você ver como as crianças daquela época é totalmente diferente da criança de hoje, né? Infelizmente. E comeu charge ou não? Comi. Só para desmistificar aqui. Não, comi. Desdramatizar o charge. Mas olha, Santa Bárbara daquela época, você estava comentando, né? A cidade estava em crescimento, infraestrutura não só aqui, mas em outras cidades também nós não tínhamos. Mas quando você olha para aquela época, família com dificuldade, né? Mas você não sentia que parece que nós não percebíamos? Porque parece que todo mundo estava na mesma situação. Verdade. Hoje, se a gente for parar para analisar aquela época, as dificuldades daquela época, eu não sei se é porque foi uma época quando eu era criança, a gente, criança mesmo, não percebia essas dificuldades que os adultos tinham. Eu, por exemplo, hoje sim eu entendo a labuta que o meu pai teve para criar a gente quando criança. Hoje eu entendo, mas naquela época eu não tinha esse discernimento. Entendeu? Para mim, meu pai era padeiro, meu pai toda a vida foi padeiro.
O meu pai trabalhava, ele fazia muito provisório na antiga padaria paulista, que era do seu Ismael, na padaria do Tico Foster. Naquela época ele levava leite pra gente. E às vezes não levava, por exemplo, mistura pro almoço. Só que pra gente criança, eu não imaginava como era difícil para ele aquela situação. Hoje sim, hoje eu estou, né, com a cabeça feita, hoje eu vejo o quanto foi penoso para ele. Foi difícil. Entendeu? Hoje, não é que as coisas hoje estejam mais fáceis do que aquelas épocas, porque tem muitas famílias que ainda passam por isso. Sim. Né? Mas eu vivi dentro de uma família que naquela época passou por muitas dificuldades. Muita. E hoje que eu olho para trás, me vem na memória e falo, pô, meu pai às vezes ganhava leite de soja para levar para a gente poder tomar de manhã para ir para a escola, porque ele não conseguia comprar um saquinho de leite, que era saquinho de leite naquela época. Né? Tipo A, B e C. A, B e C. E às vezes ele ganhava leite de soja, inclusive da Fazenda Cabriúva, Sim. E levava pra gente tomar. Hoje em dia o leite de soja, aquela época a gente ganhava. Hoje você vai comprar um leite de soja, tá mais caro do que o leite integral. É verdade. Mas Houve uma inversão de valores aí no leite, eu não sei porquê. Acho que porque também se descobriu algumas propriedades. Sim, né? sim. Muitas questões aí também comerciais, talvez. E aí mais pessoas passaram a consumir, a demanda sobe. Com certeza. Agora, quando criança, a gente tem uma ideia dos pais. Né? Hoje, você trata muito bem a sua mãe, já está aí com os dias bastante cheios, mas ainda com muita saúde. Espero que Deus dê muito tempo para ela. E o seu pai, qual foi a relação com o teu pai? Como foi? Na verdade, Léo, a minha relação foi muito mais ligada com a minha mãe. Porque o meu pai, não que ele foi ausente, nunca foi ausente, ele foi muito presente da maneira dele. Só que a minha mãe, ela dedicava mais tempo, porque naquela época meu pai saía, por exemplo, para trabalhar na padaria, ele cortou muita cana, então ele saía, na época que ele cortava cana, apanhava algodão, ele acordava 4 horas da manhã e voltava para casa às 6, 7 horas da noite. Então não existia aquela ligação, sabe, de eu conversar com ele. Era mais com a minha mãe que eu passava a maior parte do meu tempo do lado da minha mãe, que só ficava em casa só, né? E não que ele não desse atenção pra gente, porque ele sempre deu da maneira dele. Sim. Entendeu? Mas a minha ligação mais forte foi com a minha mãe, e é até hoje. E na verdade, ele é vivo ainda? Meu pai é vivo. Seu pai é vivo também? Meu pai é vivo. Eu não sabia. Então, tanto pai e mãe quanto são vivos. Quantos anos seu pai tem? O meu pai tá com 75 ou 76. E a sua mãe? A minha mãe tem 82. 82. Você disse que não tinha energia elétrica. Não. Então, quando chegava à noite, ia dormir muito cedo. Era a vela que meu pai comprava ou o lampião. A gente passava muito tempo à luz de vela mesmo, porque o lampião naquela época ia o querosene, né? E às vezes não sobrava dinheiro para comprar o querosene, então a vela era bem mais em conta, mais barata, então a gente passava a noite na vela. Por um tempo também. Porque senão pagava, ficava tudo... Ficava dia essa de dormir no... Ficava tudo no breu. Na época, nós já tínhamos União Barbarense, nós Sim. já tínhamos muitas coisas. Sim. Quando foi ficando moço e percebendo as oportunidades, foi direcionando, foi trabalhando aonde deu. E hoje, você trabalha com comunicação. Sim. É o que você gosta de fazer? Sim, interessante. Eu quando fui trabalhar na rádio, eu fui muito por conta do meu irmão Anderson, que já é falecido, era 2 anos mais velho que eu. Quando meu irmão faleceu, ele tinha 10 anos e eu 8. A gente morava na Fazenda Cabriúva, ele foi atropelado por um caminhão de resíduo da usina, na pista. Com quantos anos? Ele tinha 10 anos. 10 anos? 10 anos, e eu tinha 8. Ele era 2 anos mais... Como foi esse acidente? Olha, ele tinha um amigo dele, o Marcelo, mais conhecido como Telo. O Telo, ele morava na colônia, então ele tinha muita amizade com o meu irmão, porque meu irmão foi muito ligado em futebol, ele adorava futebol.
Tanto que tem um campo lá, existia um campo lá na colônia, onde todo final de semana ia pessoas aqui da cidade para jogar. E o meu irmão sempre foi ligado no futebol. E eu, por ser um irmão um pouco mais novo que ele, entre aspas, eu não me dava muito bem com ele. E quando ele veio a falecer, antes de eu chegar nesse detalhe, o radinho de pilha, o meu irmão, ele era mais ligado ao meu pai do que eu. Então, na Rádio Brasil, naquela época, às 18 horas, existia um programa chamado Jornal de Esporte Dois Toques. Meu irmão e meu pai não perdia um dia sequer a programação, porque a gente não tinha televisão para acompanhar os programas esportivos. Então, era só nesse programa que eles acompanhavam. E depois que ele faleceu, e acompanhava os jogos e transmissões de futebol da rádio também, né? Meu irmão sempre foi muito ligado no futebol. E depois que ele faleceu, eu me senti tão sozinho. Lembranças antigas, hein, André? Que o tempo foi passando, Eliel, e meu pai, uma semana depois do falecimento do meu irmão, o meu pai, ele sempre ouvia o Jornal de Esportes, mesmo sendo meu irmão. E eu fui vendo aquilo, sabe? Desculpa. Imagina. Eu até acredito que a ideia nossa é trazer algumas lembranças, algumas memórias, mas algumas elas estão aqui fundo guardadas, né? Só quando a gente volta para trazer, e o André estava aqui falando sobre o irmão que tinha 10 anos quando faleceu e da relação que o levou a chegar até o rádio, né? Então, aí eu fui colocando na minha cabeça, porque naquela época lá a gente ouvia muito rádio, né? Muito mais do que hoje. E eu fui colocando na minha cabeça que eu queria aprender a trabalhar no rádio por causa do meu irmão. Caramba, que legal. Eu cheguei a queimar de febre. Isso alguns anos depois, claro, né, do falecimento do meu irmão. Aí na época a minha mãe me levou no centro de saúde e eu estava queimando de febre e a médica falou para minha mãe, foi: mãe, olha, o André, esse menino, mãe, ele não tá doente. A senhora já experimentou perguntar para ele o que ele quer, se ele quer um presente, o que ele quer? Minha mãe não. E a médica me fez a pergunta. Aí eu falei que eu queria aprender a trabalhar em rádio. Mas foi dito e feito. Minha mãe saiu do centro, comigo do centro lá de saúde. A gente veio até a Rádio Brasil, que era na Duque de Caxias. Na época o proprietário era o Natali. Minha mãe chegou e explicou para o Natali, conversou certinho com ele. Aí ele perguntou para ela, mas quantos anos ele tem, dona Nésia? Aí minha mãe falou, ele está com 12 anos, vai fazer 13. E aí o Natali falou, olha, pela idade, naquela época eu acho que poderia começar a trabalhar em rádio a partir em serviço mesmo, a partir, se não me falo, dos 14 ou 15 anos. Aí o Natali falou, olha, mas como a senhora está explicando a situação, que ele quer muito trabalhar em rádio, pede para ele vir aqui, ele vai acompanhando o pessoal, né? Quem sabe, né? E assim eu fiz. Eu ia todo dia para a rádio, ficava acompanhando os operadores, que na época era o Juarez e o Márcio Ribeiro, e acompanhava. Até que um tempo depois o Juarez saiu da rádio. E eu já estava aprendendo a programação, né? Aprendendo a fazer técnica. O Natália pegou e falou, põe o André. Aí eu fiquei. Caramba, que história legal. Quantos anos que o seu irmão tinha a mais que você? Meu irmão tinha 2 anos. 2 anos a mais. 2 anos a mais. 2 anos a mais. E hoje, quando você vê no rádio tudo que tem acontecido de inovação, porque antigamente rádio, nós não tínhamos, por exemplo, as pessoas vendo quem fazia rádio. Você imaginava as pessoas pela voz. Pela voz. Né? E até é engraçado que muitas pessoas faziam uma imagem, né, totalmente diferente do quando via, falava, rapaz, mas da onde que surge essa voz aí, né? Meu, mas isso acontece até hoje comigo. Sério, acontece até hoje comigo, porque existem muitas senhorinhas que acompanham a rádio, que às vezes quando eu entro no ar, né, esporadicamente, não me conhecem. De repente liga na rádio, manda um zap, e às vezes eu passo meu Facebook, meu Instagram,
A pessoa vê, não volta mais mandar mensagem. Sinceridade aqui do André. É sinceridade, vou fazer. Eu imaginava uma coisa e. Ei, vamos continuar nossa conversa. Mas é interessante porque o rádio mudou bastante. Muito. E o rádio mudou bastante, mas não deixou de ser ainda extremamente ouvido. E necessário. E vai continuar sendo. E necessário. Eu trabalhei por quase 7 anos numa metalurgia. E eu entrava muito cedo, uma época da minha vida, que era das 4 da manhã ao meio-dia, à tarde fazia estágio no Ministério Público e à noite estudava, fazia faculdade. E das 4 da manhã até as 7 eu ficava sozinho na empresa. O que eu fazia? Eu ouvia rádio. Então, das 4 da manhã até as 7, ouvia e virava fã daqueles que a gente ouvia. Então, eu digo que não só eu, mas outras pessoas ainda fazem isso hoje. Às vezes o mercado fica sintonizado, Sim, as lojas ficam sintonizadas. E ainda é o meio de notícias, né? Não só de entretenimento, né? Notícia real, né? Na hora, né? Não é igual o jornal de antigamente, que é o impresso, né? Quando você do impresso. Porque hoje tem o jornal também na internet que a notícia é ali na hora. É real. Né? Mas o rádio, eu sou tão apaixonado por rádio, Léo, que eu acredito que o rádio jamais vai morrer. Nem pode. Porque o rádio, além de você ter um companheiro ali no ar que você acompanha todo dia, você ouve música, você ouve notícia, você ouve esporte. O rádio ele engloba, até hoje, muita coisa em um só lugar. Prestação de serviço, notícias da polícia, notas de falecimento, embora muitas rádios estão deixando de lado essa nota de falecimento, mesmo porque hoje em dia você joga na internet, Já fica sabendo. você já fica sabendo. E tem uma outra coisa, no rádio ainda, o grande artista é quem faz a programação, porque às vezes você tem alguém que está fazendo rádio e que não tem esse toque, pessoal, tanto que você às vezes assiste por aquele que faz, coloca as músicas, a forma de falar. Sim. Né? Eu lembro aqui do Jairinho. Sim. O Jairinho, né, foi uma figura icônica do rádio, não só em Santa Bárbara, mas na região como um todo, pelos bordões, pela forma de falar, pelas brincadeiras, pela maneira muito pontual. O Jair é culpado até hoje de todo mundo me chamar de André Maracutaia. Até hoje na rua, de André Maracutaia. Da onde veio esse apelido? Você sabe que eu nunca perguntei para ele. Só uma vez ele perguntou, eu estava fazendo a técnica para ele, falei, por que Maracutaia? Ele falou, pesquisa no Google. Porque qualquer coisa que eu falava para ele no ar, eu falava, pesquisa no Google. Aí eu fui pesquisar. Eu não me lembro certinho o que é, mas aí ele falou, André, só que inverta isso que estão te falando em coisa boa. Eu falei, tudo bem. Porque maracutaia geralmente é o cara que vai dar um jeitinho, né? Aquele malandrão, você entendeu? E só que... Malandrão do bem, então. Ele não falava maracutaia nesse sentido. Sim, claro. Entendeu? E até hoje, às vezes eu tô descendo embora, passa alguém de carro, grita, ô maracutaia! que interessante. Que marca. Grande Jairinho, Deus o tenha. Quando você olha para o passado, a nossa cidade, as oportunidades, qual é a sua relação com a cidade? Você gosta de Santa Bárbara do Oeste? Santa Bárbara, para mim, Claro que eu já morei em outras cidades, tudo. É aquela história. Embora eu sou barbarense, existe aquela velha frase. Quem bebe água de Santa Bárbara pode até ir, mas volta. E Santa Bárbara eu tenho uma ligação tão forte, não só por eu ser barbarense, porque aqui a minha família se criou. Aqui a maioria dos meus amigos, tudo aqui. Santa Bárbara, para mim, sempre vai estar aqui, ó. E é uma cidade muito abençoada em água, em terra. Em tudo. Você teve Santa Bárbara é muito rica. Você teve a oportunidade de fazer ensino fundamental e médio? Até que série você estudou? O fundamental. Só fundamental. Só fundamental. Quando você hoje olha para todos esses que, morando em Santa Bárbara do Oeste, tem a oportunidade de estudar, tem a oportunidade de se locomover, você imagina que são pessoas que têm muito mais oportunidades do que antes. Sim. E só foram homens públicos que foram fazendo isso acontecer. A gente sempre fala que nesse programa aqui, a gente não quer dar o viés político, mas a gente pergunta sobre isso. Dos prefeitos da época, que você lembra,
Um que você, de repente, tenha, ou tem até hoje, né, alguma história ou orgulho de um feito dele? Olha, eu sempre, quando me fazem essa pergunta, porque a gente que trabalha no meio da comunicação, sempre tem alguém que pergunta algo nesse sentido. Eu gostei muito da administração dele, gosto dele como pessoa até hoje, que é o Zé Maria. O Zé Maria, eu acho que, não sei se porque na minha época de criança, existia aquela coisa que ou era Zé Maria ou era Romaninho, ou era Zé Maria ou era Romaninho. E o Zé Maria não foi um mau administrador, ele foi um bom administrador. Deu muita consideração pelo trabalho que ele já desenvolveu em Santa Bárbara, claro, assim como o Romaninho, né? E muitos outros aí, mas em relação à política, porque o Zé Maria, ele, além de uma grande pessoa, o Zé Maria ele é político. Ele é político. Entendeu? E político, na minha percepção, raiz. Porque hoje em dia, se você pegar a maioria dos políticos candidatos a prefeito que já teve, o Zé Maria é o único raiz que eu me lembro, que eu não sei se mas é o único prefeito raiz que ainda está aí. O jeitão antigo de ser, de fazer. E com coragem para colocar sua cara na administração, concordo contigo. Uma pessoa sensacional que a gente vai trazê-la ainda aqui no personagem de Santa Bárbara. Heróis da cidade, nós tivemos diversos que levaram o nome da cidade. César Cielo, André Cruz, Wilson Gotardo, o Diego Tardelli. Né? E no rádio vocês têm... Hoje tem o Rafael Claus, que também é um grande orgulho. Agora o Fábio Matias, surgindo no Botafogo, que tem feito um trabalho sensacional, né? Sim. Como técnico lá no... Que inclusive muita gente me pergunta se é parente da minha mãe, porque minha mãe chama-se Anésia Matias, Celestina Aparecida Matias. Né? E muita gente me pergunta, o Fábio Matias é parente da sua mãe, parente seu? Para que eu saiba, não. O Fábio eu conheço ele desde adolescente, até hoje eu tenho contato com o Fábio. E tem feito um trabalho sensacional. Enquanto a gente grava esse programa, já foram 8 partidas à frente do profissional, com 7 vitórias, classificação na Libertadores. Feito um trabalho sensacional. Mas você que é do rádio, que tem acesso a esse pessoal, tem alguma figura ilustre da cidade que você se recorde, que destacou? Por exemplo, eu tenho muito orgulho do Brandão. Brandão, quando eu era criança, eu treinei com o Brandão, a gente sempre ouvia que jogou com o Pelé, aquelas histórias todas, né? E você, tem algum que... que eu me recordo, para mim, que foi uma grande personalidade na minha época, o Zinhão. Zinhão, boa, jogou no Corinthians. O Zinhão foi além de um grande profissional, o Zinhão colaborou muito com o União. Zinhão tinha uma voz forte, né? Hã? Zinhão tinha uma voz forte? Tinha. Ele falava meio... verdade. Ele falava assim, meio estilo Jorge Ramos. Ele tinha Zinhão, verdade. Mas era um jogo bem forte. E foi uma pessoa que levou o nome da nossa cidade também, né? E do União. Do União e tantos outros aí. Eu lembro que a gente que assistiu, que ama o futebol e também o nosso União Barbarense, me lembro de Adãozinho, me lembro do Bilão jogando como 9, fazia gol de canela, o próprio Libaia também, né? Personagem de Santa Bárbara, vamos trazê-lo aqui também. Mas, André, a vida ela é complexa, ela tem altos e baixos, mas vale a pena a gente fazer o nosso melhor sempre, né, meu irmão? Com certeza. Procurar fazer tudo da melhor maneira, não pensando em agradar A, B ou C. Eu acho que a gente tem que procurar fazer tudo da melhor maneira para agradar todas as casas, principalmente os amigos que estão próximos da gente. Como se diz, a vida vale a pena. Entre fazer o melhor ou o mediano, faça o certo. Perfeito. Porque aí nós vamos ter o fruto de ter plantado boas sementes. Meu irmão, estamos chegando ao final do nosso programa. Deixa uma mensagem para o nosso povo na tua câmera aqui.
Bracelete, na verdade? E olha que eu tive que me segurar aqui para contar a história de Araraquara e das outras aí. De motorista de caminhão, que eu trabalhei também, né? Motorista de caminhão, tantas coisas. Mas a ideia é a gente batendo esse papo descontraído e a vida, ela vai tendo tantas oportunidades que aqui a gente vai construindo a história enquanto a gente vai batendo um papo. Deixa um recado pro nosso povo aí de Santa Bárbara. Olha, para você que está acompanhando aí o podcast, né, personagem de Santa Bárbara, a única coisa que a gente tem a dizer: não desista jamais dos seus sonhos. Acredite, se você acreditar em algo, vá em busca. Lute, não importa se vai agradar A, B ou C, o que importa é o que está aqui dentro, o que você quer para você. Não desista. Perfeito. Meu povo, personagem de Santa Bárbara finaliza aqui mais um episódio. Curta, compartilhe e comente para que mais pessoas possam assistir e a gente chegar até mais pessoas. Comenta aqui quem você quer assistir o personagem de Santa Bárbara que a gente traz para conversar. André, valeu, muito obrigado, Deus te abençoe. Tamo junto.